Olá, pessoal. Tô ainda conhecendo um pouco como é que funciona essa ferramenta da live no Instagram. Esperar o Arthur entrar. A gente entrou 5 minutinhos antes pra gente conseguir se adaptar. E daqui a pouco a gente começa. Tudo bem? Oi, Cruel. Amanda, Guilherme, Gustavo, Kevin. Pronto, o Arthur entrou. Agora vamos ver como é que ele participa aqui junto da live. Deixa eu ver. Arthur. Muito bem. Muito bom, Arthur. Acho que vai ter que ir um pouquinho mais para trás. Deixa eu ajeitar aqui. Muito bom. Vamos esperar até as 19h30. Tá dando muito eco? Não? Não, Tá tá, bom? tá bem tranquilo, Ana. Tá, vamos esperar até as 19h30 e a gente começa. Já que estava marcado, Perfeito. já tá tudo Deixa eu ver aqui como é que planejado, fica melhor. Acho que eu vou ter que segurar o celular na mão, acho que fica melhor. sabe? Então tá. Aos E aí, poucos a como é que gente são as vai, coisas? aos poucos a gente vai aperfeiçoando com um tripé. Exatamente. Essa primeira vai ser um pouquinho diferente, né? Tá todo mundo. É uma ferramenta nova para nós, né? Mas acredito que com o tempo a gente vai aperfeiçoando um pouco, vai ficando melhor. Obrigada, Lucas. Falou que o áudio tá bom. Ótimo. Perfeito. Eu tô escutando um pouquinho de eco, mas acho que tá vindo do Arthur, talvez. Deixa eu ver. Aqui Não tá tá. tudo desligado. Não, tu não tá escutando um eco meu? Não tô. Não, então. Tá bem tranquilo. Acho que é não. O Mas Lucas mandou que o áudio tá bom, acho que deve eu estar acho que tá. tranquilo. O pessoal A que tá gente inicia. entrando, a gente já vai começar. Vamos só esperar mais 2 minutinhos. Ah, ali o Gustavo falou que tá dando um eco de leve. Por que será que tá dando eco? Pois é, que estranho. Mas é no meu áudio. Deixa eu ver se eu tirar a conexão. Não. Não? Não. De repente, se eu tirar o fone, deixa eu tirar o fone de ouvido para ver se sem o fone fica melhor. Ah, vou também. Deixa eu ver. Tô achando que é só eu que tenho eco. Mas tudo bem, quem vai falar mais é o Arthur, então tá tudo certo. Deixa eu ver. Vou tirar. Como é que tá agora? Deixa eu ver, eu que tenho que falar. Ah, parece que melhorou. Acho que tava dando um retorno no teu. Ah, podia ser no fone, então. Eu tirei o fone de ouvido agora, então vou fazer sem o fone. Talvez fique um pouquinho melhor. Deixa eu desligar aqui o WhatsApp que está tocando. Aí. Ó, agora o pessoal está dizendo que ficou bom. Então era o fone de ouvido mesmo que estava ruim. Eu acho que tava dando um retorno no Sim, teu, sim. no teu microfone. Ah, provavelmente. Bom, Tá acho que provável. podemos começar, né? 19h30, a gente tem 1 hora de live aqui pelo Instagram. Então, na verdade, como a gente começou 5 minutos antes, a gente já perdeu uns 5 minutinhos, né? Então, vamos tentar aproveitar o tempo. Bom, pessoal, Perfeito. eu vou começar dando uma introduzida, né? Primeiro, agradecer aí todo mundo que veio assistir a gente e dizer que a ideia do grupo é a gente fazer essas lives agora toda semana com assuntos que são de expertise do grupo, né? Que são estudados no grupo. E a princípio eu vou estar sempre mediando essa conversa, tá?
E então a gente vai trabalhar, conversar, na verdade, né, nessas lives de assuntos que são, né, de estudo dos alunos de pós-graduação, e depois talvez a gente possa ampliar isso também para outros assuntos. Então a gente vai falar bastante de atividades aquáticas, obviamente, né? Mas a gente também vai ter essa parte hoje, começando com o Arthur falando um pouquinho sobre arbitragem, e com certeza teremos algum dia falando alguma coisa de vôlei. Então, vai ter muita coisa legal pela frente. E a ideia é sempre manter nas quartas-feiras, às 19h30. Se tiver alguma mudança de horário, em função de algum compromisso do pessoal que for participar, a gente sempre vai avisar com antecedência. E a ideia é sempre colocar ali no nosso Instagram, né, no feed, como também nos stories. Então, fiquem de olho ali que a gente vai estar sempre atualizando, certo? Bom, então hoje a gente vai começar com o Arthur, né? Ele, por livre e espontânea vontade, quis participar da nossa primeira live. E ele vai falar um pouquinho, né? Ele deu o nome, né, dessa live como Arbitragem do Futebol, a Construção de uma Carreira. Então, falar de aspectos gerais e também do treinamento. E eu vou fazer uma pequena apresentação, mas depois o Arthur pode falar um pouquinho mais sobre ele, né? Sobre a experiência tanto prática quanto científica dele nessa área. O Arthur, ele é mestrando do professor Cruel, né, que é o coordenador do GEPAT, e tá terminando, né, o segundo ano agora. Isso mesmo. Deixar. E também ele é árbitro, né, assistente da Federação Gaúcha de Futebol desde 2014 e também trabalha como personal trainer. Então, Arthur, pode falar um pouquinho mais, se quiser complementar alguma coisa para o pessoal te conhecer um pouco mais. Claro, então tá, Ana. Primeiramente, muito obrigado pelo convite, tá? Muito obrigado pela participação de todo mundo que está aí dedicando um pouquinho do tempo para assistir a live. Tá me ouvindo bem? Tá tudo certo? Tá. Então tá bom. Como tu falou, sou aluno de mestrado do professor Luiz Fernando Martins Cruel. Estou finalizando já aí esse tempo de mestrado, mas em primeiro lugar eu tenho que dar os parabéns por essa iniciativa. A gente andou conversando nos últimos tempos e viu que poderia ser uma opção interessante para a gente poder levar informações daquilo que o grupo vem trabalhando, daquilo que o grupo vem desenvolvendo, né? Afinal, o grupo ele foi criado pelo professor Cruel em 1986, então já são 34 anos de grupo, e nesse tempo, aí, nesse longo período, a gente passou, aliás, já passaram diversas pessoas por dentro do grupo, diversos alunos da graduação, diversos alunos de mestrado, de doutorado, a gente tem diversos professores formados aí nas universidades. Tu é um exemplo, né, de formação do professor Cruel, aí tá dando aula agora na universidade, dentro da ESEF, da URGS. Então, é uma grande satisfação, e eu acho que essa ferramenta é uma ferramenta que está vindo aí para agregar bastante, porque a gente tem um dever frente à sociedade. O Cruel nos ensinou isso, né, que a gente tem que desenvolver estudo, desenvolver ciência, mas para alguém, né? A gente, no meu caso, principalmente, a gente faz ciência no que diz respeito ao esporte, mas o grupo tem diversas pessoas estudando aí marcadores de saúde. Então, às vezes, a nossa retribuição para a comunidade são os papers, são os artigos científicos que são desenvolvidos, e essa é uma ferramenta de, quem sabe, a gente poder ter a possibilidade de enviar informação para as pessoas de maneira mais simplificada, digamos assim, que seja de fácil acesso para todo mundo. Então, tenho certeza que essa ferramenta vai vir para agregar bastante para o grupo. Então, falando um pouquinho da minha formação, eu sou formado em Educação Física, entrei no curso de Educação Física da URGS em 2013. Nesse mesmo ano, eu iniciei o curso de árbitros da Federação Gaúcha de Futebol, então iniciei a graduação, juntamente com a formação na arbitragem, em 2013, e eu sou formado tanto em licenciatura quanto em bacharelado dentro da universidade, dentro da URGS. Ali em 2017 foi um dos primeiros momentos que eu tive contato com o meio científico no que diz respeito à arbitragem, que foi quando eu fiz o meu TCC a respeito da arbitragem, que basicamente o que eu estudei foi fazer um aparato, uma revisão sistemática para buscar tudo que existia na literatura frente às demandas físicas do árbitro de futebol, e foi a partir daí que eu comecei a me interessar mais pelo assunto, a trabalhar de forma específica com isso, até surgir a ideia do mestrado em 2018. Então, eu acabei entrando no mestrado dentro do grupo no ano de 2018,
e o meu projeto ele tem a ver com a parte das demandas físicas do árbitro de futebol, tanto no que diz respeito aos testes físicos que são realizados, quanto a parte da preparação física, também as demandas do jogo. Então, a gente vem tentando estudar isso dentro do grupo. Além disso, eu tenho experiência na parte da preparação física dos árbitros de futebol dentro da Federação Gaúcha de Futebol. E o que me trouxe essa expertise aí foi o fato de estar dentro do grupo estudando essa parte da formação das demandas físicas que o árbitro justamente tem dentro da partida de futebol, que o árbitro tem dentro do campo de jogo. Então, alguns colegas dentro do estado, aí até mesmo fora do estado do Rio Grande do Sul, têm me procurado para auxiliar nessa parte da preparação física. Então, trabalho como personal trainer e também nessa parte mais específica da preparação física de alguns árbitros. E dentro do grupo ainda, do GPAT, a gente tem um subgrupo de estudos em futebol e vôlei, e nesse subgrupo de estudos a gente tem tentado desenvolver pesquisa e extensão, principalmente auxiliando na formação do pessoal aí da graduação, tentando auxiliar eles a ter esse pensamento crítico no que diz respeito à formação dentro da educação física no meio esportivo. E no ano de 2014 foi o ano que eu iniciei essa parte da arbitragem dentro da federação. Como eu fiz o curso em 2013, 2014 foi o ano que eu iniciei mesmo. Muito bem. Basicamente é isso. Vou tirar bastante coisa já. É. Arthur, assim, eu sei que muita gente assim que está assistindo a live, alguns alunos de graduação, né? E inclusive lá de Uberlândia, se tiver alguns aí, mando meu abraço para os meus ex-alunos. Pô, que legal. E eu acho que muitos deles, assim, buscaram essa live com o intuito, assim, de entender um pouco como é que um aluno ou um formado, precisa ser formado em educação física, não sei, pode se tornar Sim. um árbitro de futebol. Acho que a gente podia começar falando um pouquinho disso, né? Como se tornar um árbitro de futebol. Entendi. Então tá bom. Basicamente o que eu posso falar sobre isso, Ana, é que é um investimento, né? A gente tem que fazer um investimento na nossa carreira, como quando a gente escolhe ser educador físico, quando a gente escolhe ser mestrando, doutorando, a gente acaba fazendo um investimento na nossa formação, né? A arbitragem acaba sendo isso também, porque a gente precisa fazer um curso, e nesse curso ele vai dar a possibilidade de a gente trabalhar dentro da arbitragem. E nos estados existem diversos cursos que acabam possibilitando isso. No caso aqui do nosso estado, a gente tem diversos cursos, por exemplo, nas prefeituras, que eles possibilitam que os árbitros trabalhem em competições amadoras. Então, por exemplo, existem cursos de formação de árbitro para trabalhar só em competições amadoras para ter uma fonte de renda extra mesmo. Então, também tem o curso Sindicato dos Árbitros aqui no estado. E no caso da profissionalização, que acredito que possa ser o interesse da grande maioria do pessoal que está assistindo a live, que possa vir a ter interesse nessa formação, aqui dentro do estado a gente tem o curso da Federação Gaúcha, que é justamente o curso que dá a possibilidade de se tornar um árbitro profissional. Então, no momento que o sujeito ele decide ingressar dentro da arbitragem, no momento que ele deseja fazer esse investimento, ele vai estar entrando para o quadro da Federação Gaúcha de Futebol após a execução desse curso. É um curso que dura em torno de 6 meses, mais ou menos, onde ele tem a parte da teoria e a parte da prática, ou seja, os sujeitos que ingressam nesse curso, eles acabam tendo uma formação bem completa, obviamente, no que diz respeito à parte teórica, principalmente, e algumas questões mais práticas, mas, obviamente, a parte prática o pessoal normalmente vai pegando depois que vai trabalhando mesmo nesse meio. Então, até como curiosidade, se tiver alguém aí da URGS que está assistindo a live e que possa vir a ter interesse, a Exefid URGS ela tem uma parceria com a Federação Gaúcha de Futebol, no qual todo ano que tem os cursos da federação, a federação ela disponibiliza para a Exef 2 bolsas integrais para a realização desse curso. Então é uma questão interessante aí para o pessoal às vezes não sabe, né? Mas essas bolsas são disponibilizadas e aqueles alunos que têm o interesse de fazer o curso é sorteado essas bolsas para eles. Então tem essa opção aí também dentro da universidade, com essa parceria que existe entre a universidade
e a federação. E esse curso, ele é anual? Ele acontece quase todos os anos. Esse ano foi um dos anos, olha, nos últimos 5 anos sempre aconteceu, e esse ano, por motivos até talvez envolvidos com essa pandemia que a gente está vivendo, o curso acabou não saindo. Mas normalmente ele sai anualmente, e desde o ano passado, que foi quando foi firmada essa parceria, começou a ser disponibilizadas essas 2 vagas para alunos da EZFID. Mas não precisa ter formação em educação física ou precisa? Ah, boa pergunta. Essa é uma pergunta que às vezes sai bastante, mas para tu se tornar um árbitro de futebol, para a progressão da carreira, que é algo que a gente pode conversar também, mas para a progressão dentro da carreira é necessário tu ter uma formação, mas não necessariamente a formação em educação física. Então, para tu entrar no curso, tendo formação no ensino médio é suficiente. Mas se você quiser depois ter uma progressão dentro dessa carreira, e daí é necessária a formação em um curso superior, mas não precisa ser educação física, pode ser qualquer curso. A gente pode aproveitar o gancho e falar um pouco, então, do desenvolvimento da carreira, quais são as exigências, né, necessárias também. Ah, perfeito. Quanto à progressão na carreira, então, Ana, a progressão ela acaba se dando como em qualquer profissão, porque qualquer profissão que a gente deseja desempenhar algum papel, um trabalho dentro dela, a gente precisa ter bastante dedicação, bastante trabalho, e dentro da arbitragem é assim. Dentro da Federação Gaúcha de Futebol, os árbitros são divididos em 3 categorias, e essas categorias nada mais são do que subdivisões por letras. Então, quando o árbitro sai lá do curso de formação, ele sai sendo um árbitro letra C, no caso. Então, para tu poder passar de letra para letra B e depois para letra A, além de questões mais práticas no que diz respeito à qualidade, a desempenho, a tempo de trabalho, etc., a gente precisa também, aí entra a questão da formação de nível superior, porque para a gente poder passar da letra B para a letra A, que é o nível máximo da arbitragem gaúcha, é necessária essa formação. Por isso que se tem esse incentivo por parte da federação também, que os árbitros eles estudem, que eles tenham essa formação, até porque a arbitragem não é reconhecida como uma profissão no Brasil hoje. Então, a federação tem incentivado, bem como a CBF tem incentivado os árbitros que pertencem aos quadros a terem essa formação, até para quando ter um encerramento da carreira, às vezes pode acontecer de forma precoce, porque a gente sabe que o meio esportivo é um meio que acaba expondo o corpo a danos que às vezes podem atrapalhar uma carreira e ela ser finalizada com antecedência. Então, essa formação é até um meio de a federação e a CBF incentivar os profissionais a, depois que terem o encerramento da carreira, terem uma possibilidade profissional de seguir, e até mesmo durante o período de profissional, porque agora em meio a essa pandemia, por exemplo, a maioria dos árbitros estão vivendo do seu sustento que vem pertinente ao seu trabalho, né, suas profissões. Então, como está tudo parado, não está tendo campeonatos, etc., para ver e reforçando a importância dessa formação. Então, como não somos profissionais, acaba sendo uma fonte de trabalho, uma fonte de dinheiro extra que entra muito bem no complemento da renda. Então, não é uma profissão no Brasil, em alguns países já é considerado uma profissão, os árbitros já são profissionalizados, mas não é a realidade do Brasil ainda. Pessoal, se vocês quiserem mandar alguma pergunta, se tiver alguma curiosidade, vocês podem escrever aqui nos comentários, que eu tô de olho. Eu anoto aqui e depois a gente pode debater, tá? Então, fiquem à vontade para mandar qualquer pergunta. Bom, tirar o casaco aqui, eu tô com calor. Arthur, eu acho que já entrando nessa questão aqui, um outro ponto que eu tinha anotado, que daí eu acho que aos poucos a gente pode ir entrando para falar da questão de treinamento e tudo mais, também as exigências, né, da Federação Gaúcha de Futebol, né, e o que eu sei, né, que eu já ouvi tu falando um pouco lá no grupo, são os testes físicos, né, e também entra no teu estudo, né, essa questão dos testes, as provas, né, que são feitas. Fala para nós um pouco, eu acho até assim, explicar como é que são esses testes, né, como que eles são feitos.
enfim. Perfeito. Ana, então, depois que o aluno se forma dentro do curso da Federação Gaúcha de Futebol, ele começa a pertencer ao quadro de árbitros. E esse quadro de árbitros, ele tem exigências que precisam ser realizadas durante o ano para que os árbitros possam atuar. Então, no caso das avaliações físicas, elas acontecem 2 vezes no ano, normalmente é em janeiro e ali por agosto, mais ou menos. Ou seja, o árbitro, para poder atuar nas competições que são organizadas pela Federação Gaúcha de Futebol, eles precisam estar aptos a essas demandas, eles precisam passar nesses testes físicos, que são testes bem variados, digamos assim, que eles têm uma parte de predomínio assim, no que diz respeito às exigências fisiológicas, no que diz respeito à parte da preparação aeróbica e anaeróbica, que precisa ser bem completa, porque ele é um teste que envolve sprints e tiros em altas velocidades que a gente fala, pode comentar acima de 18, acima de 24 km por hora. Tendo em vista aquilo que a gente vem estudando no grupo, são estímulos bem intensos mesmo. Então, são testes que exigem bastante, mas são, na verdade, os marcadores que tanto a federação quanto a CBF têm para verificar se o árbitro tem condições de trabalhar naqueles campeonatos que são organizados pela Federação Gaúcha. E no caso das avaliações teóricas, elas ocorrem 1 vez por ano, e essas avaliações também são, no caso, para verificar se o árbitro tem conhecimento suficiente da regra para atuar nas competições que são organizadas pela federação. Então, basicamente, o árbitro ele precisa fazer 2 vezes por ano o teste físico, que é esse teste envolvendo sprints, envolvendo tiros, 2 vezes no ano. Uma em janeiro e uma ali em agosto. Ou seja, tem uma necessidade que o árbitro fique treinando sem parar, basicamente, esteja treinando durante todo o ano, porque ele precisa estar bem nas competições que ele está atuando, bem como precisa ter condições de quando ter essa avaliação física novamente, ele atuar e conseguir a aprovação, porque só com essa aprovação ele vai conseguir atuar nos jogos que são organizados pela federação. Então, basicamente, são essas as avaliações, as exigências que a federação tem. Os 2 testes físicos e uma prova teórica no início do ano, e também algumas questões mais burocráticas, como documentações para avaliar as condições de saúde, para avaliar algumas outras condições aí que são pertinentes à federação. Vocês fazem exames também anuais, assim, para entregar para a federação? Sim, esses exames para verificar os marcadores de saúde, exames oftalmológicos, eletrocardiograma de esforço, liberação de clínico, etc. Então, constantemente são feitas as avaliações também 2 vezes no ano. Só o eletrocardiograma de esforço, que é 1 vez no ano, que é exigido, mas os outros exames a federação exige na mesma época que são realizados os testes físicos. Então, basicamente, são 2 testes físicos por ano, uma prova teórica e ainda os exames de saúde. Isso mesmo, as exigências que a federação tem conosco, né? Então, se não tiver tudo isso em dia, você pode se formar árbitro no curso, mas não vai atuar nos jogos. Então, existe uma exigência bem grande, assim, quanto no que diz respeito à segurança do árbitro mesmo, né? Porque esses exames, eles são uma ferramenta que a federação utiliza para verificar se o árbitro realmente tem condições físicas e de saúde para atuar em competições profissionais, até porque as demandas do árbitro, como a gente pode discutir, também elas são muito semelhantes àquelas que os jogadores têm dentro de uma partida. Então, eles são bem exigidos e, normalmente, os jogadores eles têm todo o aparato técnico de uma equipe multidisciplinar de saúde também para auxiliar nesse processo de desenvolvimento da carreira. E o árbitro, normalmente, ele tem que fazer isso por conta, mas existe a exigência que seja feito até por uma questão de segurança do próprio árbitro. Teve alguém que escreveu aqui também a questão da saúde mental, né? Vocês têm algum acompanhamento em relação a isso? A gente tem que entregar também anualmente um atestado de verificação da sanidade mental, digamos assim, e também existe uma preocupação da Federação Gaúcha nas reuniões, principalmente as do Gauchão,
início do ano, que sempre vai uma psicóloga conversar com a gente sobre as questões do cuidado psicológico, das questões da mentalização de situações que podem acontecer no jogo para auxiliar justamente nesse processo de desempenho. E dentro da CBF eu sei que tem, eu não sou ainda do quadro da CBF, sou apenas do quadro da federação, mas tem a doutora Marta, que é uma psicóloga, que auxilia os árbitros do quadro da CBF justamente nesse processo de preparação mental para as demandas que o jogo exige, porque não são questões só físicas, né? Na verdade, é um aparato de questões que vão fazer, exatamente, que vão fazer com que o árbitro atinja a excelência dentro do campo de jogo. Então, é um cuidado multidisciplinar que precisa ser tomado e a federação, bem como a CBF, tem tido esses cuidados. Certo. E, bom, tu chegou a comentar um pouco antes da questão das demandas físicas do árbitro, né, no campo do jogo, mas tu falou assim bem rapidamente, fazendo essa ligação com os testes físicos, né? Eu acho que isso é uma coisa legal para a gente tentar conversar um pouquinho mais, assim, que demandas físicas são essas, né? Pensando em quem quer treinar, né, para ser um árbitro, né? Ou procura, além de, pelo que eu li ali também, alguém comentou as planilhas mágicas do Arthur, né? Mas entender um pouco essas planilhas mágicas, qual é a mágica ali que tu utilizas? Não, perfeito, Ana. Assim, eu acho que é interessante também a gente, como eu me baseio nos meus treinamentos, nessas planilhas mágicas, que nem eu não vi quem falou ali, mas como eu... Ah, esse foi um aluno bem dedicado aí que eu tenho. Mas é o seguinte, eu acho que é importante a gente entender um pouco do contexto histórico, porque como o meu treinamento ele é pautado nas informações que a gente tem na ciência, e eu tento unir a parte científica com a parte teórica, então quando que existiu uma primeira preocupação no que diz respeito ao futebol, às demandas físicas do árbitro? Foi lá no final, aliás, da década de 80, lá no ano de 1989, a FIFA começou a ter uma preocupação com essas demandas, porque ela foi percebendo a partir daquele ano que cada vez o futebol vinha evoluindo mais e diversos estudos vinham sendo desenvolvidos com jogadores de futebol, aliás, lá em 1989 já, e a FIFA verificou que existia necessidade de avaliar aqueles árbitros que iriam participar da Copa do Mundo de 90. Então, a Copa do Mundo de 90 que iria acontecer na Itália foi um primeiro momento, assim, um divisor de águas de quando começou a existir uma preocupação maior com métodos de avaliação dos árbitros e formas de verificar se esses árbitros realmente teriam condição de apitar uma partida de alto nível, que no caso seria a Copa do Mundo. Então, nesse momento, lá em 89, esses árbitros que iriam participar da Copa do Mundo da Itália, em 90, eles fizeram aquele famoso teste que a gente conhece, que é o teste de Cooper. Então, foi o primeiro momento assim, que começou a se ter uma preocupação com as demandas físicas do árbitro. A partir disso, em 91, um famoso cientista também que a gente tem no meio esportivo, principalmente no que diz respeito ao futebol, que é o Bangsbo, da Dinamarca. E em 91 ele fez um estudo através da análise de vídeo, que era uma técnica que já era realizada com jogadores de futebol, para verificar algumas questões como distância percorrida no campo, distância percorrida em diferentes intensidades, ou seja, as cargas externas que o árbitro tinha durante o jogo, para, a partir disso, montar, digamos, um repertório de deslocamentos para utilizar como base para o treinamento e formação de novos árbitros. Então, em 91 foi um momento, assim, basicamente divisor de águas, que foi um dos primeiros estudos que aconteceram para tentar investigar essa demanda física do árbitro no campo de jogo. E a partir disso, ali em 2001, 2007, tem um cientista também bem famoso, tanto para o futebol quanto para a arbitragem, porque ele é um dos caras que também trabalha com essa parte da preparação física juntamente com a FIFA para desenvolver os testes dos árbitros que eles fazem atualmente, que é o Carlo Castagna e o Stefano De Ottavio, que eles são dois italianos que desenvolveram já diversos estudos, inclusive em 2007, basicamente uma cartilha dando o passo a passo de tudo que os árbitros têm como demanda física no campo de jogo, e até hoje muitas pessoas utilizam essa ferramenta para a prescrição do treino dos árbitros de futebol. Então, basicamente, por muito tempo foi feita análise de vídeo para verificar essas demandas, e nos últimos anos, uma ferramenta aí que eu utilizo muito com os meus alunos, mas que já está cada vez mais presente na ciência também, que é o GPS, né? Hoje em dia a gente tem os GPS, que são uns relógios
portáteis que a gente consegue captar basicamente as métricas de carga externa, ali, deslocamento total, deslocamentos em diferentes intensidades, e no que diz respeito às cargas internas, a frequência cardíaca. Então, basicamente, a gente consegue parear essas demandas, essas cargas, com aquilo com o treinamento dos árbitros. Então, basicamente, essas planilhas mágicas que o Bruno comentou aí, são baseadas nessas informações que a gente tem no meio científico. Então, a gente tem informações que dizem respeito às cargas externas, ou seja, deslocamentos, intensidade, que intensidade que o árbitro fica mais ou menos durante a partida. No que diz respeito às cargas internas, as respostas que o sistema cardiorrespiratório, ou seja, que a frequência cardíaca também tem em relação às demandas do jogo. A gente já tem bastante coisa sobre isso na literatura. E a gente, sabendo essas demandas, acaba ficando um pouco mais fácil da prescrição, de passar uma prescrição individualizada para um aluno, por exemplo. Porque se ele tem o GPS para ter o monitoramento daquilo que ele faz no campo de jogo, a gente pode fazer um pareamento dessas informações para montar um treinamento de forma adequada. Então, na literatura, aí, hoje a gente já tem que o árbitro de futebol principal, no caso, ele corre em média 10 km por partida. Então, é uma quilometragem bem alta. Se a gente for comparar com os jogadores de futebol, tem jogadores que não correm isso numa partida. E se a gente for também analisar a questão do árbitro, o árbitro não tem um substituto, por exemplo, né? O jogador cansou, se machucou, sentiu algum tipo de fadiga, ele pode parar, tomar uma água, se hidratar, fazer qualquer coisa. O árbitro normalmente não tem esse substituto. Então, são alguns cuidados que a gente tem que ter quando vai analisar a questão da arbitragem. E também as métricas de corrida a gente tem também na literatura aí. Inclusive, no meu mestrado, a gente está estudando um pouquinho isso, mas já conseguiu verificar que o árbitro passa a maior parte do tempo correndo e desenvolvendo estímulos que são abaixo de 13 km por hora. Então, numa via que normalmente, para a maioria das pessoas, é uma via principalmente aeróbica, né, de fonte de energia, e alguns estímulos são realizados também em velocidades acima de 18, ou seja, tem que ter um aparato bem grande aí de engrama motor, digamos assim, para desenvolver todas essas atividades dentro do campo de jogo. O pessoal mandou umas perguntas aqui, mas eu vou deixar para o final, até para não perder a linha de raciocínio, né? Que a gente está mais ou menos conduzindo. Assim, acho que tu está falando aqui um pouco das demandas, né, físicas e, enfim, das cargas externas, internas, mas fica a dúvida assim, como planejar, porque, por exemplo, né, uma equipe de futebol, ela vai ter todo um planejamento, né, em função dos campeonatos, etc. Como é que um árbitro ele faz esse planejamento do treinamento dele? Como é que funciona isso? Como é que tu faz tuas planilhas nesse sentido? Perfeito. Assim, o que é importante a gente entender também no futebol, que é um cuidado que se tem com os atletas de futebol, e eu tento ter também com os árbitros, que é muito diferente numa competição que nem o futebol, que o calendário não é fixo, né? Existe uma oscilação dentro do calendário, é uma das principais preocupações que eu tenho dentro das periodizações, e é uma das principais preocupações que os preparadores físicos das equipes e os treinadores têm também, porque a gente precisa oscilar dentro desse período competitivo, ou seja, não é que nem no atletismo, que a gente tem lá uma competição em uma determinada data, a gente consegue fazer uma oscilação das cargas dentro de um determinado período longo, às vezes, até uma competição importante, que normalmente pode durar 6 meses de preparação até uma competição-alvo, onde o atleta quer estar atingindo a excelência física dele. No caso do árbitro de futebol, a gente não tem essa possibilidade, porque os jogadores ainda têm um calendário fixo de algumas competições. Por exemplo, tem um jogo final de semana, um jogo quarta, outro jogo num sábado. Então, tem um calendário pré-estabelecido, mas já é difícil periodizar um treinamento para jogadores de futebol. No caso do árbitro, se torna um pouco mais difícil ainda, porque além de não ter esse calendário fixo, a gente trabalha por escalas, né? Então a gente não sabe quando a gente vai estar escalado. A gente não sabe, é verdade. Tem mais essa questão ainda. Estima-se, por exemplo, posso estar escalado no final de semana. Então essa escala vai sair com em torno de 4, 5 dias antes. Então, se estiver escalado, o treino ele tem que ondular e tem que ter alguns cuidados com o treinamento em cima disso. Então, com os meus alunos, que eu sempre tento fazer,
ter constantemente conversas para poder modificar essas cargas de treinamento, para poder adaptar o treinamento conforme esses árbitros vão saindo para as competições. Então, o calendário competitivo é uma das principais dificuldades, digamos, para a organização desses treinos, mas que conforme eu fui adquirindo experiência, isso foi se tornando, eu fui descobrindo maneiras, digamos, de trabalhar com isso e oscilar essas cargas. Então, basicamente, como eu falei, os árbitros eles têm demandas semelhantes aos jogadores no que diz respeito a valores médios, né, que a gente encontra na literatura de cargas externas e cargas internas. No entanto, o treinamento físico do árbitro de futebol ele não exige a questão do gesto técnico, né, que os jogadores têm. O que seria o gesto técnico? Seria basicamente o chutar a bola, o saltar para cabecear, etc. Então, por mais que a movimentação do árbitro seja muito grande, sempre buscando um posicionamento melhor para se posicionar, para ficar perto da bola, digamos assim, para ter uma posição ali, para ter uma tomada de decisão mais adequada. E no caso do árbitro assistente, um deslocamento mais específico lateral para se manter ali na linha do penúltimo defensor e poder cuidar a principal questão, que é o impedimento. Então, apesar de ter uma carga grande de deslocamento, não se tem essa preocupação com o gesto técnico, que é uma das preocupações que técnico, tático, etc., que os treinadores e os preparadores físicos de equipes de futebol têm. Então, basicamente, os cuidados que eu procuro ter é justamente no que diz respeito às demandas físicas e fisiológicas, e também eu tento pautar o treinamento naqueles princípios do atletismo, né? Que alguns, no que diz respeito também à periodização do treinamento, no controle de cargas ali, algumas variáveis do treinamento, como velocidade, força, potência, resistência aeróbica, anaeróbica, e também uma questão estética, porque como o árbitro trabalha diretamente, muitas vezes, principalmente os profissionais que já estão no nível de frente aqui do nosso estado, trabalhando em competições televisionadas, às vezes até a questão estética é importante. Então a gente tem que fazer um trabalho assim bem completo para trabalhar todas aquelas demandas físicas que são importantes, mas também algumas questões que são extra-campo, mas que são importantes para aquele árbitro que está em formação e aparecendo aí no cenário nacional, aparecendo na TV e tudo mais, nesse sentido. E também a questão do reforço para prevenção de lesões, né? Porque, como eu comentei, a questão do árbitro não ser profissionalizado, a gente tem que preparar o árbitro para aquelas demandas, para aquelas cargas de jogo, para aquelas cargas de treinamento, mas tem que tentar, paralelamente a isso, ser o mais prudente possível, ao saber que muitas vezes essa fonte de renda é uma fonte de renda importante para aquele árbitro de futebol. E a gente sabe também que o fato do árbitro não ser profissionalizado, se acontecer qualquer tipo de lesão, ele vai ficar sem essa fonte de renda. Então tem que ser uma preocupação com essa parte da lesão para ele não ficar fora das escalas, e também a parte da preparação física. Então digamos que é uma formação de conhecimento bem abrangente para poder montar uma periodização adequada para o pessoal que eu atendo dentro da arbitragem. Então, basicamente, vocês acabam treinando meio que tudo, né? Treinamento de força, né? Enfim, extremamente importante, né? Mas também, principalmente para essa questão da lesão, né? E Exatamente. Aí também potência, né? Capacidade anaeróbica, aeróbica, tudo ali é importante. E colocar tudo isso num planejamento é bem trabalhoso mesmo. Exatamente. Chega a ter alguma diferença no planejamento do treino para um árbitro assistente e um árbitro principal, né? Enfim. Sim, se tem, até porque pela característica das cargas que ele desenvolve dentro do campo de jogo, né? No caso do árbitro assistente, o deslocamento dele principal é aquele deslocamento lateral, ou seja, aquela corridinha de lado que a gente vê, para ele se manter bem posicionado para uma tomada de decisão correta. E até as métricas de carga externa e interna elas são diferentes. No caso do árbitro principal, o deslocamento total, digamos assim, no campo de jogo, ele gira em torno dos 10 km, como eu comentei, e no caso do árbitro assistente, em média 5 km. Porém, o tipo de execução
no momento que tu vai fragmentar essa carga, ela é um pouco diferente. Então, no que diz respeito a número de sprints em alta velocidade, o árbitro, ele realmente permanece numa zona de treinamento com uma frequência cardíaca bem mais elevada que o assistente durante a partida. No entanto, o assistente ele tem que ter um nível de atenção para aquela função que ele executa, porque não pode existir nenhum tipo de, digamos, de erro na tomada de decisão, tanto do árbitro quanto do árbitro assistente. Então, acaba sendo um pouquinho diferente assim, o trabalho, até porque, principalmente devido a essas cargas que são diferentes, as exigências são diferentes. Porém, o teste físico do árbitro e do árbitro assistente ele é bem semelhante. Então, digamos que, apesar da demanda do jogo ser diferente, a condição física dos árbitros e a condição física dos árbitros assistentes, se a gente for comparar, ela é bem semelhante. Porque a exigência do teste físico é parecida, muda muito pouco o teste físico do árbitro para o árbitro assistente. Então, como eles precisam estar treinando, é mais um cuidado que se tem que ter. Porque se o teste fosse, de repente, mais adequado para a característica do assistente, poderia ser feito um treinamento mais adequado ainda para aquele assistente quando comparado ao árbitro. Mas quando a gente vai verificar que o teste físico ele tem uma demanda semelhante aos dois, dentro dessa oscilação de cargas da periodização também se precisa ter um cuidado nesse sentido. Sempre está pensando no teste físico, daqui um mês, 2 tem um teste físico, então a gente tem que botar dentro desses treinos que vão te capacitar para as demandas do jogo, a gente tem que colocar algumas questões mais específicas dos testes físicos que são feitos 2 vezes no ano. Além de se preparar para o jogo, tu também tem que te preparar para os testes físicos, que às vezes, né, são um pouco diferentes. Isso é uma pergunta Exatamente. que o Lipe fez também há pouco, se os testes físicos e teóricos eram semelhantes ou iguais entre os árbitros assistentes e os árbitros. Então, na verdade, existe uma pequena diferença, mas eles são bem parecidos. O que eu posso dizer? Os testes físicos e os testes teóricos, eles têm um nível de dificuldade, um nível de exigência muito semelhante mesmo. Mas no que diz respeito às demandas do jogo, elas são bem distintas. Por isso que eu friso sempre para os meus alunos a importância do treinamento individualizado. Porque hoje em dia, com essas formas de monitoramento das cargas, que a gente tem muito acessível, e na verdade eu sempre falo para os alunos que ter um GPS individual, ele é um investimento, porque com esses dados, com essa informação, a gente pode periodizar o treinamento de forma mais adequada e, digamos que, mais individualizada, né? Sim. Porque a gente precisa de marcadores, porque se o jogo é diferente, se a carga é diferente, o treinamento não é o mesmo. Então, as cargas têm que oscilar de forma diferente, a periodização ela tem que acontecer de forma diferente. Então, é importante, sim, que se tenha esse cuidado dentro do planejamento. Eu acho que é interessante tu ter o GPS para tu entender como é que é o teu comportamento, né, como árbitro, né? Então, e saber o que tu precisa melhorar ou não com o teu treinamento. Né? Exatamente. Eu tenho alguns exemplos de alunos que é muito bacana, às vezes até porque eu mensalmente para cada aluno eu mando um laudo de informações, de o que a gente trabalhou no mês, como oscilou as cargas, quantos treinos que foram realizados, etc. E às vezes, com alguns alunos também, eu sento e mostro os dados deles, por exemplo, qual que é a velocidade máxima que ele atinge no jogo, qual que é a velocidade média que ele se mantém, e faço essa comparação com a média que a gente tem dentro da arbitragem. Então, por exemplo, se a gente conhece o comportamento dos outros árbitros, a gente consegue verificar o quanto que esse outro árbitro está perto da média, acima ou abaixo, para tentar melhorar alguma variável específica, seja potência muscular, força, velocidade, ou aquilo que ele tem de específico para ser trabalhado. Então, o GPS ele entra muito bem nesse sentido. Então, a gente consegue comparar os dados individuais com aquilo que a gente tem de média dentro do grande grupo e poder periodizar de forma individualizada para ele melhorar aquilo que ele tem de uma principal dificuldade e manter aquilo que já está bom. Teve uma outra pergunta que veio, não me lembro quem é que fez, não consegui anotar, pareceu bem rápido. Então, anotei algumas palavras aqui, mas pelo que eu entendi, ele quer entender como é que... Vamos mudar um pouquinho o assunto, voltar um pouco lá na questão mais técnica lá. Como é que é feita a seleção dos árbitros para os jogos, né? Para os jogos... exatamente, para os jogos. Como é que é feita essa seleção? É um sorteio? É quem mais legal?
Não, aqui no estado, normalmente o que acontece é que para as competições profissionais, por exemplo, divisão de acesso, que seria a Série B do Campeonato Gaúcho, a Série A do Campeonato Gaúcho, para os árbitros, normalmente acontece um sorteio. Então, a Federação Gaúcha ela tem alguns critérios ali pré-determinados para organizar esse sorteio, e no caso do árbitro que ganhar esse sorteio, ele vai estar direcionado a participar de uma determinada partida. Então, para as competições profissionais é sorteio, e para as outras competições, que são competições ali de categorias de base, por exemplo, a federação tem alguns outros critérios no sentido de preparar todos os árbitros. Então, como todo mundo tem que apitar, todo mundo tem que ter experiência para tentar chegar num patamar maior, então ela vai tendo um controle para direcionar mais ou menos os árbitros e os assistentes para algumas partidas específicas, até mesmo para avaliar, para ver como os árbitros estão se comportando, como ele está desenvolvendo em partida com determinada característica, para até mesmo para saber se ele tem uma característica específica para progressão na carreira. Então, para os árbitros de competições profissionais é sorteio, e para os árbitros das competições mais inferiores são critérios da federação. Uhum. Teve alguém, agora alguém acho que complementou a pergunta que tinham feito antes também, em relação assim, tu faz o curso, tu já é colocado em jogos ou isso demora um pouco? Como é que é feito isso? Por exemplo, digamos que eu estou fazendo o curso esse ano. Final do ano, nesse curso tem uma avaliação física também, tem avaliações teóricas. Se eu conseguir aprovação nessa parte física e teórica, no início do ano que vem, por exemplo, em janeiro do ano que vem, tem um alarme aqui, tá dando para escutar. Tá longe, não te preocupa. Tá, então tá, menos mal. Mas digamos que eu fiz o curso esse ano, fui aprovado nesse curso. Ano que vem, em janeiro do ano que vem, como eu falei, tem 2 testes físicos no ano. Um teste físico em janeiro e na metade do ano, ali por agosto, mais ou menos, de cada ano. Então eu teria que fazer o teste físico de janeiro, o teste teórico de janeiro, para depois sim começar a poder ser escalado nas partidas. Então é necessário, depois da formação do curso, participar do teste físico oficial, do teste teórico oficial, e depois dessa aprovação eu vou integrar aquele quadro mais inferior, que todo mundo entra, para aprendizado mesmo, para iniciar nos jogos de categoria de base, ganhar experiência e depois progredir na carreira. E tu tem ideia de quantos mais ou menos tem hoje no estado de árbitros? Quantos árbitros? Dentro só do nosso estado aqui, no que diz respeito à capital, a gente tem em torno de 200 árbitros. 200, 230 árbitros, mais ou menos isso. Árbitros e árbitros assistentes. Nesse momento eu falo dos dois, basicamente, porque o que acontece? O nosso estado ele é dividido por delegacias. Então, a gente tem a delegacia principal aqui, que é de Porto Alegre, e a gente tem também diversas delegacias no interior, que são como se fossem subsedes de arbitragem, para não precisar ocorrer algo no sentido de alguém que mora lá em Pelotas, por exemplo, que tem uma quilometragem longe de Porto Alegre, vir apitar jogos aqui na capital, para não ter esse deslocamento tão grande, bem como alguém da capital não precisar ir para lá fazer esses jogos. Então tem delegacia em Caxias, tem delegacia em Pelotas, Cruz Alta, talvez eu esqueci de algumas, tem algumas outras também, que mais ou menos são pequenos conjuntos de árbitros para apitar os jogos daquela região. Mas a principal é a de Porto Alegre, que é a delegacia que tem justamente mais árbitros dentro da Federação Gaúcha de Futebol, porque a maioria das equipes, ou principalmente as principais equipes do estado, elas estão aqui na região metropolitana. Muito bem, a gente tem mais uns 10 minutinhos, então se alguém tiver mais alguma pergunta, complementou ali Santa Maria também. Santa Maria, boa. Bagé, tem várias delegações. Pergunta, pode mandar aqui. Eu vou fazer mais uma perguntinha, que eu acho que eu até já te fiz uma vez, mas e os testes físicos são iguais para meninas? A Jordana acabou de mandar. Tem diferença nos testes físicos feminino e masculino? Tem diferença. Na verdade, é uma diferença que ela é boa por um lado, mas ruim por outro, no que diz respeito aqui à Federação Gaúcha, porque o que acontece? A federação tem uma margem, digamos, para facilitar um pouquinho os testes das meninas, por diversas questões que não vale a pena discutir nesse momento, mas o teste ele tem uma diferença só no tempo de execução. Por exemplo, o tiro de 75 metros para o árbitro
masculino, ele é em 15 segundos. Para a árbitra mulher, no caso, ele é em 17 segundos. Então, tem uma pequena diferença aqui dentro da Federação Gaúcha de Futebol. No entanto, a gente sempre incentiva, eu principalmente sempre incentivo minhas alunas aqui dentro da Federação Gaúcha e também fora do estado a se preparar para o teste masculino. Porque o que acontece, quando elas chegarem na CBF, no caso a CBF, para quem não entende, quem é um pouco mais por fora do assunto, a CBF é quem organiza as competições, por exemplo, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, etc. Então, a árbitra que faz o teste físico feminino aqui na federação, ela pode trabalhar em qualquer jogo da federação, mas normalmente essas árbitras elas querem uma progressão na carreira, por exemplo, chegar na CBF, fazer jogos a nível nacional. E para participar desses jogos, ela precisa ser aprovada no teste que é o mesmo masculino. Então, os mesmos índices masculinos. Então, eu sempre incentivo, mesmo que a árbitra seja só da federação, a treinar os índices masculinos, para no momento que ela tiver a oportunidade de participar de um teste físico da CBF, para poder participar desse quadro de árbitros, de árbitras assistentes, ela está preparada já. Porque se ela não tiver aprovação nesse teste de índices masculinos, que são um pouco mais difíceis, porque ela acostumou o corpo dela só a fazer o teste feminino, que era mais fácil, ela vai ter dificuldade de passar no teste e poder participar dos jogos da CBF, que exigem esse teste um pouquinho mais complicado, digamos assim, no que diz respeito às demandas físicas. Então, basicamente, na Federação Gaúcha existe uma diferença, mas na brasileira, não. Aí tem que fazer o mesmo. Até existe a diferença, só para complementar e deixar a informação mais completa. Até existe a diferença. Se a árbitra da CBF optar por fazer os testes femininos, ela pode. Porém, ela só vai poder participar de competições femininas. Tá. Por exemplo, a Campeonato Brasileiro Feminino, Campeonato Copa do Brasil Feminina, categorias de base feminina, etc. Então, se ela participar do teste físico feminino, com índices femininos, ela participa só desses jogos. Se fizer os índices masculinos, ela vai poder também participar dos jogos nos jogos profissionais masculinos. Bom, vamos para a última pergunta ali, que é do Gustavo. Ele está perguntando como se chega à elite da arbitragem, né? A progressão da carreira. Tu falou um pouco da progressão aqui, né? Na Federação Gaúcha, sim. Mas assim, no geral, como é que isso vai lá para a CBV, FIFA, sei lá? Não, assim, dentro aqui da federação, como eu resumi um pouquinho, é essa questão da progressão nas letras, né? A gente tem letra C, letra B, letra A. Então, quando você chega na letra A, aqui dentro da Federação Gaúcha de Futebol, por merecimento, por tempo de trabalho, sejam os critérios que a comissão de arbitragem tem, existem vagas determinadas da CBF para cada estado. Então, por exemplo, existem aqui dentro do estado, não sei exato quantas vagas são, mas, por exemplo, 10 vagas para árbitros e 15 vagas para árbitros assistentes. E daí, dentro do ranqueamento que a Federação Gaúcha tem, ela vai indicando aqueles árbitros que ela acredita que teriam potencial para ingressar nesse quadro da CBF. Então, primeiro ponto é você ser um árbitro ou árbitro assistente letra A. O segundo ponto é receber essa indicação da comissão de arbitragem do estado. Então, depois que se faz parte desse quadro, e daí existem outros critérios profissionais aí para pertencer ao quadro da FIFA, que seria o maior quadro de arbitragem que a gente tem no mundo aí, que basicamente quem a gente tem aqui no estado é o Anderson Daronco e o Rafael Alves, que são os dois árbitros, e também, no caso do Daronco, árbitro, e do Rafael Alves, árbitro assistentes pertencentes a esse quadro, e estando na FIFA eles podem participar de competições aqui organizadas pela Comebol, como Libertadores da América, Sul-Americana, competições organizadas pela FIFA, como Mundial de Clubes, as competições como Copa do Mundo, também se receber indicação da FIFA para participar dessa competição. Então, basicamente, essa é a diferença. Os árbitros da CBF participam das competições nacionais e os da FIFA, competições internacionais. Mas aí é um quadro um pouco, digamos, mais enxuto, né? Digamos que só estão os melhores mesmo lá naquele quadro. Então, é uma progressão da carreira que acontece de forma natural, conforme o árbitro vai se dedicando para isso, é claro.
Então tá, Arthur, eu acho que a gente pode ir finalizando. A gente tem 5 minutinhos. Se tu quiser deixar uma mensagem final, né, pra gente, uma conclusão, uma mensagem para o pessoal levar para casa, né, agora é o momento. Tranquilo. Ana, então, primeiramente, muito obrigado aí pelo convite, essa participação voluntária que eu tive para participar dessa primeira live, foi muito bacana. A gente tá rindo porque, na verdade, foi uma pressãozinha, assim, vamos começar pela letra A? Então começa o Arthur. Não, mas foi bem tranquilo, uma experiência bacana aí, como eu e tu, a gente conversou, é a primeira experiência de nós dois nessa ferramenta, né? Então, eu acho que foi bem bacana. Mas, então, para aqueles alunos da educação física ou de qualquer outra área que estejam assistindo a live, eu trago a arbitragem como uma possibilidade de fonte de renda, quem sabe, mas principalmente uma profissão que, apesar de não ser uma profissão, um meio a ser seguido dentro do esporte para quem gosta do esporte, para quem gosta do futebol principalmente, e quem já esteve envolvido no futebol principalmente, né? Porque não é fácil essa função, exige bastante dedicação, tanto no que diz respeito à parte física, na parte intelectual, na parte de formação, na parte psicológica também, que é muito importante, porque existe uma pressão muito grande. Então, quem gosta do esporte, quem gosta do futebol, eu trago como uma opção de seguir nessa carreira, porque eu brinco às vezes com os colegas, e os colegas brincam também dentro da arbitragem, que normalmente o árbitro, muitos foram jogadores frustrados, né? A gente não deu certo na carreira de jogador e quis seguir no meio de alguma forma. Então, a gente foi muitos para a educação física, a gente tem muitos árbitros formados em educação física para que em algum momento pensaram em seguir nessa parte de preparação física, etc., entrar na educação física por isso, mas vários mesmo estão dentro da arbitragem. Então, é uma forma de seguir no esporte trabalhando em jogos de alto nível, aquilo que, de repente, por alguma deficiência nossa, a gente não conseguiu chegar como atleta, como jogador. Então, existe muito disso. E para os pessoal que está envolvido aí mais com treinamento de árbitros ou de qualquer outra área que seja, sempre tomar o máximo de cuidado possível para tentar buscar marcadores específicos daquela modalidade que você está trabalhando, porque na literatura hoje científica, nos esportes coletivos principalmente, a gente já tem muita informação no que diz respeito às cargas de treino, às cargas de jogo, às cargas competitivas, então a gente pode utilizar essas informações como ferramenta para produzir um treinamento de forma mais adequada, produzir um treinamento que seja específico para aquele nosso atleta. Então, basicamente isso que eu tento fechar. Tentar fazer um treinamento específico, um treinamento que seja adequado para o seu aluno, buscar informações científicas, não ficar só nessas informações aí que a gente verifica na internet, que muitas vezes elas têm algumas falhas, que não tem embasamento, digamos, comprovado para desenvolver essas técnicas de treinamento. E para quem é leigo, digamos, da área, sempre procurar um profissional adequado para auxiliar na preparação. Isso também acaba sendo um investimento para quem vai trabalhar em alto nível, né? Então, essas questões eu acredito que são importantes. Muito bom, Arthur. Temos só mais um minutinho, então quero de novo agradecer o pessoal aí que acompanhou. Semana que vem tem de novo, semana que vem é com a Bruna, a gente vai falar de treinamento de força no meio aquático, então tá todo mundo convidado. E aí faltou tempo, eu tinha mais uma pergunta, que eu queria saber qual é o time que o Arthur torce. Mas essa a gente deixa para outra live, então. Vou mostrar meu time aqui, ó. Federação Esse aqui é o meu time. Então tá, pessoal, muito obrigada, Arthur, foi ótimo, a gente se saiu bem aí com essa ferramenta, já podemos usar mais vezes. Perfeito, abraço, pessoal, fico feliz aí pelo convite e um abração para todo mundo. Tchau, tchau.